Olá, meu bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Vamos entender o que a espiritualidade tem para te entregar hoje, o que você precisa saber nesse momento. Vamos entender isso? Vamos entender então o que a espiritualidade tem para te entregar, o que é que você precisa saber agora. Desfranza a testa, solta a mandíbula, respira fundo, se conecta, traz a sua energia para cá, que toda a espiritualidade do bem em prol da evolução humana possa se fazer presente nesse momento para nos entregar exatamente aquilo que a gente precisa saber agora. Laroye, salve moça! Sobre o que nós estamos falando? Sobre uma separação, sobre algo que se rompeu, algo que foi finalizado, algo que foi retirado de você, ou você se retirou de algo. O que mais que nós estamos falando? Opa. Um casamento que se finalizou, um relacionamento que se rompeu, uma amizade que terminou, algum vínculo muito significativo que você tem com alguém, né? No caso que você teve com alguém, foi rompido. Sobre o que nós estamos falando? O que mais? Tá, vamos lá então. Olha, existe algum tipo de separação que aconteceu aqui, tá? E essa finalização, por algum motivo, ela teve influência, tá? De alguma energia um pouco mais densa e negativa. Eu não vou dizer que foi especificamente de uma outra parte, de uma pessoa fora dessa conexão, porque muitas vezes algumas coisas se rompem, principalmente relacionamentos, por falta de autoconhecimento, por falta de compreensão de ambas as partes, por dificuldade de compreensão de que há duas pessoas diferentes, com criações diferentes, com formas de ser e de pensar diferentes, né? Dificuldade de lidar com problemas específicos que aparecem ao longo da vida. Separações acontecem quando ambas as pessoas ou uma das partes evolui, modifica o jeito de ser, né? Muda a perspectiva, muda a forma de se comportar e uma das partes ou ambas as partes não sabem lidar com essa mudança. Então existem vários casos aqui que podem ter ocasionado essa separação, assim como também outras pessoas, né? Terceiros, família, amizades, né? Enfim. Então assim, o que acontece? A espiritualidade quer que você entenda que, de alguma forma, essa finalização, por mais complicado que seja compreender isso, foi bom para você e para outra pessoa. O que eu sinto aqui é como se essa separação, essa finalização, esse afastamento, ele tenha vindo como uma forma de auxiliar, tá? Ambos, ou pelo menos você que é o consulente, como que eu posso dizer? A integrar uma nova forma de ser mais alinhada com a sua essência, com quem você é, com quem você gostaria de ser e com quem você gostaria de estar se tornando. Porque por algum motivo, é como eu sinto aqui na mesa, como se essa união ela estivesse dificultando, tá? O seu progresso, a sua evolução enquanto ser humano. Entendeu? Agora, vamos lá entender aqui o que mais que a gente tem de informação. Como eu falei, né? Pode ter sido
hábitos, costumes, crenças, pode ter sido terceiros, pode ter sido uma série de situações que ocasionaram, né, essa separação, dificuldades financeiras, problemas com filhos. Então assim, para cada pessoa vai ter um motivo, tá? O fato é que já existia uma dificuldade imensa aqui para que essa relação fluísse, para que esse relacionamento, essa união, essa conexão, essa amizade, adapta aí para tua realidade, né? Fluísse de uma forma leve, fosse uma coisa saudável, né? Já estava se tornando tóxico, entende? Então olha só, você aqui, tá? Independente se você é homem ou mulher. Essa separação, ela foi necessária, porque também havia uma estagnação, como eu falei, no processo de desenvolvimento de ambos. Então, nessa separação, nesse afastamento, né, é como se a espiritualidade começasse a retomar o seu processo de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento enquanto ser humano, tá? E você pode esperar aqui para os próximos dias, né, algum tipo de acontecimento que vai te trazer muita felicidade, muita alegria. Você vai sentir que você vai receber novas oportunidades, você vai experienciar situações que vão te deixar alegre, contente. Vai ter uma sensação de você estar numa onda de sorte nos próximos dias. Então eu sinto aqui que nesse caso dessa separação, desse afastamento, foi uma coisa muito boa ter acontecido. Foi uma coisa boa ter acontecido. Não tem como falar algo diferente aqui. E às vezes é difícil a gente aceitar isso, porque dependendo da etapa do luto, da finalização, a gente não quer ouvir isso, né? Só que a espiritualidade traz e eu obedeço. Então essa finalização, esse afastamento, ele foi essencial para que a espiritualidade fizesse um resgate no seu processo de evolução e no processo de evolução dessa pessoa também, porque por algum motivo vocês, enquanto união, enquanto conexão ativa, estavam impedindo esse crescimento um do outro. Complicado entender isso, né? Mas é isso que a espiritualidade está trazendo aqui, tá? Você pode esperar por algum tipo de informação, algum tipo de notícia, algo que chega até você referente à sua vida amorosa, que vai te trazer um alívio emocional, tá? Se você se questiona se um dia você vai conseguir achar uma pessoa nova, se você vai conseguir se abrir para o amor novamente, se você vai conseguir ter um relacionamento estável alguma vez novamente ao longo dessa sua trajetória, que a espiritualidade já te diz que sim, tá? Te diz que sim. Após a finalização desse ciclo, né? Após você experienciar mais algumas situações aí enquanto uma pessoa só, tá? Enquanto o processo de luto, né? Você ainda vai ter que olhar para algumas questões internas, você ainda vai ter que lidar com o seu emocional, com a confusão emocional, né? Você ainda vai passar por algumas coisas aí sozinho, sozinha, tá? Mas no momento certo, a espiritualidade traz para você novamente a oportunidade de estar com alguém, ou ter uma nova amizade que seja tão significativa quanto a que você teve, ou um novo casamento, um novo parceiro, a parceira, amorosamente falando, tá? Ó, isso tudo foi guiado pela espiritualidade para acontecer da forma que aconteceu, tá? Foi como uma forma de proteção da espiritualidade para com você, para com o seu processo de evolução enquanto alma, tá? Existe um mentor espiritual que tá te cuidando, tá te guiando, tá te orientando nesse caminho, nesse novo caminho que você vai trilhar e que você já vem trilhando. O que a espiritualidade quer que você entenda? Agora, o casamento que você tem que querer ter é com você. Talvez você nunca tenha se comprometido verdadeiramente com o seu caminho, com você em si. Talvez você nunca tenha se colocado como prioridade na sua vida.
E aí a espiritualidade está trazendo aqui que agora, nesse novo ciclo que você adentra, você vai curar algumas questões, você vai ter consciência de outras questões mais enraizadas do seu emocional, de algumas experiências do passado, vai fazer ressignificações, integrações, enfim, vai passar por um processo significativo aí, mas no final você vai conseguir se ver como protagonista, começar a fazer as coisas por você de uma forma que você nunca fez antes. Interessante essa primeira etapa, espero que tenha feito sentido para você. Vamos entender aqui com o tarô o que mais que a espiritualidade tem para falar a respeito disso, ou a respeito de alguma outra coisa. Vamos deixar aqui a espiritualidade fluir livremente. Gratidão nas moças. Gratidão na Rosa Caveira, né? Vamos entender aqui então. Opa, tem uma cartinha virada, peraí. Uma não, né? Várias. Vamos lá. O que mais que a espiritualidade tem para falar sobre isso? Olha só, novamente, né? A carta do casamento, a carta do 10 de ouros, que fala sobre uma união, sobre uma realização. Eu tô captando dessa carta aqui, né? Pegando o contexto geral do grupo que eu tô me conectando, que é o seguinte: tudo que você viveu não é que foi uma mentira. Não foi uma mentira, tá? Tudo que você viveu serviu para aquela versão que você era naquele momento, enquanto aquela realidade estava acontecendo para você e para aquela pessoa. Tudo que vocês construíram foi real, foi significativo, tinha que acontecer, tá? Agora, tem uma outra informação que eu não posso deixar de trazer. A forma como vocês construíram essa relação foi muito baseada, tá, em moldes e formatos e padrões que já estavam enraizados na linhagem ancestral de vocês. Então, é como se essa união ela não tivesse acontecido em um lugar de autoconsciência, quando ambos já têm um autoconhecimento bem desenvolvido e aí vocês tem uma consciência maior e um significado maior de propósito dentro da relação. Mas isso não deixa de tornar o relacionamento e tudo que vocês viveram real e significativo. Foi verdadeiro, tá? Funcionou enquanto tinha que funcionar. Fluiu enquanto tinha que fluir. Aconteceu da forma que tinha que acontecer, inclusive a finalização. Porque talvez vocês não tenham... vocês não tenham ainda, na verdade, a compreensão de que existiam muitos padrões, tanto individualmente quanto o que vocês trouxeram para a relação, enraizados em padrões familiares da ancestralidade de vocês. E são padrões que muitas vezes, que significa isso, né? Por exemplo, vocês são pessoas individuais que cresceram com experiências que provavelmente foram semelhantes e que vocês não conseguiram fazer uma... Como que eu posso explicar? Vocês não conseguiram fazer uma reintegração, uma ressignificação de quem vocês se tornaram por conta dessas experiências, por conta da criação que vocês receberam, da educação que vocês receberam, das experiências dolorosas que vocês passaram. Então vocês entraram nessa relação com toda essa bagagem não desenvolvida, não consciente. E aí a consequência disso foi gerar um relacionamento que muitas vezes estavam enraizados em traumas, em bloqueios, o que traz a dificuldade, o que trouxe a dificuldade para a relação. Por um tempo, empurrando algumas coisas para debaixo do tapete, aceitando coisas que talvez hoje, com a consciência que vocês têm hoje, vocês não aceitariam. Então, foi uma gama de situações e de justificativas, motivos que ocasionaram essa finalização. Mas daqui um pouco, se é que você já não está tendo essa consciência, você vai perceber que foi bom ter finalizado.
Porque enquanto união, vocês não estavam conseguindo ter a clareza que vocês vão começar a ter agora. E aí, você tem a oportunidade de construir um novo relacionamento, né? Após passar por um processo de cura, de aceitação, né? Respeitando a etapa de cada coisinha, você vai ter a nova oportunidade de construir um novo relacionamento onde esses padrões, eles terão sido curados. E agora você vai estar mais saudável e mais conectado, conectada com quem você é de fato, para poder construir um relacionamento mais verdadeiro e alinhado de fato, com a sua nova versão. Profundo. Ó, ainda tem, né, arrependimento, ainda tem todo aquele sentimento e pensamentos de, poxa, a gente podia ter feito diferente, eu podia ter agido diferente, as coisas podiam ter sido de uma outra forma, se eu tivesse feito de tal forma, se a pessoa tivesse agido de tal maneira. Então ainda tem toda essa lamentação, arrependimento, culpa, ainda tem, né? E tudo bem, porque também faz parte do processo do luto. Finalizar um relacionamento com alguém que a gente teve uma grande intimidade não é nada fácil, mas isso não significa que vai durar para sempre essa fase, entende? E a espiritualidade pede aqui para que você não fique se autodepreciando, se colocando numa posição de vítima, onde você fique dando vazão, né, para sentimentos e pensamentos densos, no sentido de que você nunca mais vai ser feliz com ninguém, que ninguém nunca mais vai conseguir ocupar o lugar que essa pessoa ocupou, que você nunca mais vai conseguir amar ninguém da forma que você amou essa pessoa, biriri bororó, sabe essas conversinhas, essas ladainhas, que também faz parte do processo, sabe? A espiritualidade pede para você não se permitir ocupar esse lugar. A gente pode e deve revisitar os acontecimentos, fazer uma recapitulação e tudo mais, né? Mas a gente não pode se permitir ficar nesse limbo emocional dos e sis, porque não tem como mudar o que já foi. Se você quer saber se essa pessoa se arrepende também, existe isso da parte dessa pessoa também, existe um certo arrependimento também. Mas é fase, é processo. É parte do processo, entende? Não significa que tenha que voltar. Eu sinto uma energia de dificuldade de aceitação. O que mais? Sobre o que nós estamos falando? Agora, espiritualidade, o que mais essa pessoa precisa saber sobre isso? Ó, olha essa energia, né? De uma pessoa que guarda muito o que sente e também ao mesmo tempo está tentando equilibrar as próprias emoções. Uma pessoa que está ali meditando, né, em tudo que aconteceu, tentando encontrar um acalento, tentando evoluir. É uma pessoa que está tentando evoluir, aí você adapta, se faz sentido, se é você ou se é outra pessoa, né? Mas eu vejo uma pessoa aqui que eu sinto que tem mais a ver com a outra que você trouxe, né? Acabou trazendo aqui na energia da mesa, de uma pessoa que está tentando se reestruturar emocionalmente falando, mas que também ainda guarda muito tudo o que sente, né? Ela não expõe, ela não traz à tona de uma forma tão consciente, né? Ela só sente muito. É um sinto muito, é o que eu tô captando aqui. Sinto muito por não poder fazer diferente. Sinto muito por não ter atendido às expectativas. Sinto muito pela mágoa, pela dor, pelo ressentimento. Sinto muito por tudo. Mas agora eu preciso continuar, agora eu preciso focar naquilo que realmente importa, agora eu preciso finalmente me ver como uma prioridade, como protagonista da minha própria trajetória e lutar, me dedicar por aquilo que eu acredito, me reconstruir, me transformar em quem eu nunca consegui ser.
Acho que eu tô fazendo uma canalização aqui. Em quem eu nunca consegui ser do seu lado. E eu entendo que não tem culpado nessa história. Talvez as nossas versões atuais não tenham sido feitas para ficar juntas. Mas há um sentimento muito forte de gratidão por tudo que foi experienciado, tudo que foi vivido, as memórias boas, de alegria, né? Pode ter um cachorro pode ser significativo aqui nessa história, né? Crianças. Não é porque acabou que não foi real. Eu tô me dedicando a me reconstruir de uma forma onde eu me sinta realizado, realizada, onde eu sinta que finalmente eu estou fazendo algo por mim. Tentando se equilibrar, tentando encontrar o eixo dentro de si mesmo. Tentando me reencontrar para caminhar nessa linha bamba entre o que eu era, o que a gente foi, o que eu fui dentro dessa história e agora uma nova forma de ser, uma nova realidade, aceitando essa transição. Foi uma provação muito grande e uma lição espiritual, emocional, mental, muito profunda e significativa. E eu tô buscando me curar das mágoas, dos ressentimentos, de tudo que deu errado, se é que pode ser dito errado, mas que trouxe dificuldades emocionais e mentais. Tô tentando me reestruturar, eu tô tentando me proteger essa nova versão de quem eu tô querendo me tornar. Uma pessoa mais sábia, mais equilibrada, que reconhece o poder pessoal e não tem medo de agir através desse poder, de reconhecer a minha própria autenticidade e respeitar a minha própria individualidade. Peraí, caiu uma carta aqui, como de costume, né? Tem uma vez que não cai uma carta aqui. Olha só. Cavaleiro de Paus. Tem essa pessoa, essa figura aqui, ó, tá buscando novos horizontes, tá buscando respeitar também um espírito jovem que habita dentro dela, tá permitindo que esse espírito jovem se expresse, que talvez tenha reprimido por muito tempo, e agora tá se permitindo, mas também tem atitudes um pouco impulsivas aqui, decisões um pouco impulsivas, mas que faz parte da jornada dessa pessoa também, de permitir que o espírito haja através dela, de uma forma que antes essa pessoa nunca conseguiu permitir. Ó, 10 de copas aqui. 10 de ouros e 10 de copas. Deixa eu ver se tem reconciliação, tá? Vamos ver, vai. Se tem reconciliação pra esse casal que finalizou ou se é um novo amor, essa carta aqui. Vai ter a reconciliação desse casal? Há uma reconciliação? Caraca, como dizer que não, né? Olha, para alguns grupos aqui que vão se conectar com essa leitura, existe com certeza uma possibilidade de reconciliação, de reestruturação para essa relação, tá? Sem dúvida aqui. Após um período de espera, após um período de transformação,
de movimentos de transformação de individuais, tá? Existe sim, mas também existe uma outra parte aqui, e aí você vai ter que utilizar a sua intuição para entender qual grupo que você faz parte, que vai esperar, que ainda vai ter expectativa, vai ter esperança, mas como você está passando por um processo muito profundo de transformação, de despertar, de uma mudança significativa na sua forma de se enxergar e de enxergar a vida, você não vai querer daqui a um tempo. É como se a cura fosse se concretizar, o ciclo finaliza de fato e você se vê livre dessa expectativa, dessa vontade de querer que algo retorne. E aí você segue para um novo caminho. Então, a maior parte das pessoas, no caso, é mais para esse segundo grupo de pessoas, tá? Que vão ainda ter uma expectativa, né? Vão passar por um processo profundo de transformação, de ressignificação aqui. Vão buscar a espiritualidade também, de alguma forma. Mas a espiritualidade vai agir tanto na sua vida que você vai passar por um processo que você já está passando, na verdade, de despertar, que vai transformar, vai ressignificar de fato a sua perspectiva a respeito do que você gosta, do que você quer, de quem você é. E aí você entende que essa história do passado encerra, o capítulo finaliza, o livro finaliza, e você se permite vivenciar algo novo. E aí sim que é a realização das tuas emoções. A realização, tá? Dos teus sonhos. Daquilo que você vai ter de ressignificado do que é ter um relacionamento feliz e saudável. E aí você vivencia isso. Para algumas pessoas sim, tem um retorno, mas para a maioria é algo novo, tá? Inclusive eu captei uma coisa aqui, que para algumas outras pessoas pode até ser mesmo uma redescoberta de orientação sexual, tá? Você que casou com uma pessoa do sexo oposto, você pode se redescobrir nesse processo de transformação interna aqui, de autoconhecimento. Você pode descobrir um gosto pelo gênero do mesmo sexo, tá? Onde você vai ter a sua realização emocional. Mas de qualquer forma, você, no seu processo de desenvolvimento, de se priorizar, de dedicar o seu tempo, a sua atenção, o seu esforço na reconstrução de quem você é, com novos hobbies, novos gostos, você vai encontrar uma pessoa que está alinhada com essa sua nova versão. E aí você atinge uma realização emocional aqui ao lado dessa pessoa, tá? Ó, existe o processo de cura acontecendo, né? A necessidade da introspecção, de cuidar mais de você nesse período, né? De ter que olhar para as suas emoções, de se aconchegar, de se zelar, de se cuidar, né? Respeitando o tempo do processo. Ó, a finalização de ciclo que foi falado aqui, ó. Você está encerrando um ciclo kármico. Você está encerrando um ciclo de repetição, um ciclo de uma longa duração, sabe? Você vai romper com esse ciclo de viver de uma mesma forma, num mesmo padrão, por muito tempo. E você vai ter a sensação de libertação, tá? Vamos entender um ponto de atenção ou de conselho, vamos entender aqui o que mais que a espiritualidade tem para acrescentar com esse oráculo do Osho. Olha só. Começando tudo do zero, de uma forma mais alinhada, de uma forma onde você respeita quem você é. Você vai começar a respeitar a sua
a sua alma, o seu espírito, a sua individualidade, sabe? Você vai começar a ver a existência de uma forma muito mais leve. E você vai sentir novamente aquela alegria de criança, sabe? De recomeçar, de pisar na terra de uma forma mais leve, de brincar mais, de ver graça nas coisas novamente, sabe? O seu brilho tá voltando aqui. Como se o seu brilho fosse cada vez mais brilhar em você. Você fosse se permitir brilhar mais, brincar mais. A espiritualidade traz aqui, ó, desaceleração, sabe? Não tente acelerar o processo, tanto do luto, quanto da aceitação, quanto de querer conhecer uma outra pessoa, sabe? Vai vivendo um dia após o outro, focando no seu crescimento, focando em você, na sua vida, nessa reconstrução de quem você é e de quem você quer ser. Tá? Novamente, 21, carta do mundo, a completude. Devagar, sem ansiedade, vivendo o processo de uma forma entregue, receptiva, né? Se vendo como um ser humano aprendiz, experienciando essa sua realidade, a sua trajetória, você vai cada vez mais se sentir completo, completa, sem a necessidade de acreditar que você precisa do outro para ser feliz, do outro para ser completo. Você vai se sentir completo. Completa e completo aqui com a sua própria existência, habitando dentro de si. E no final eu acho que era exatamente isso que a espiritualidade queria de você. Muitas vezes o destino conduz o que inconscientemente arrastamos e resistimos. A sua alma já clamava por isso. Só que em união você não ia conseguir atingir essa mentalidade, essa consciência. Uma árvore recém-plantada pode ser arrancada por apenas uma pessoa. Tempos depois, 10 não a removerão. Dá tempo ao tempo. Tá vendo? Dê tempo ao tempo, respeite o tempo das coisas acontecerem. Você tá começando uma nova etapa, você tá construindo um novo eu. Então é importante que você passe por esse período focando em você, para que ninguém venha e arranque novamente essa oportunidade de você se reconhecer e se contemplar enquanto ser humano. Só mais uma, a gente finalizar. Sim, não, acho que não. É isso, vou ler de baixo. Precisamos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos para podermos viver a vida que nos espera. Assim como tudo muda, podemos sempre recomeçar, sabendo aceitar tudo que nos cerca. É isso que eu tenho para você hoje, espero que tenha te auxiliado de alguma forma, que tenha feito sentido. Se você gostou, deixe seu coraçãozinho. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreva e eu espero te ver no próximo vídeo, tá bom? Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau, tchau.